Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um caso de sucesso do ERP da Nomos. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Francisco Júnior, que é diretor da Mirage Imóveis, situada no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Rafael. Explica para a gente um pouco melhor sobre quais tipos de imóveis a Mirage fabrica. Então, a Mirage é uma empresa tradicional do Rio de Janeiro. A gente esse ano completa 59 anos, é uma empresa familiar que trabalha especificamente com mobiliário corporativo. Então, a gente trabalha com cadeiras, com móveis, divisórias, lockers, cabine buff, toda a parte de mobiliário corporativo, até de áreas específicas de convivência. Foi uma coisa que mudou muito nos últimos anos, né? Hoje em dia as empresas prezam muito por essa área, né, para os funcionários. Então, toda essa parte de imobiliário corporativo, a gente atende bem aí o mercado todo. Francisco, e hoje vocês utilizam o sistema da Nomos para poder fazer a gestão da empresa, mas como era feita antes de vocês implantarem essa ferramenta? Então, a gente tinha um sistema que a gente já usava há bastante tempo, acredito que uns 12, 15 anos, mas ele não tinha uma série de vantagens que o Nomos, proporcionou pra gente. Então, a gente já tinha essa vontade de fazer essa mudança, e a gente analisou muito bem no mercado, foi buscar várias ferramentas hoje, que hoje em dia, né, você tem muitas opções. Então a gente usou, pegou nossa equipe, a gente pegou as 3, 4 principais ferramentas e começou a levantar, né, a questão dos prós e contras de cada ferramenta e o que ia se adequar melhor para a gente. Então nesse processo a gente envolveu a equipe para poder tomar a decisão de qual seria mais apropriada. E isso acho que foi muito importante depois que a gente tomou a decisão pelo Nomes, porque não foi uma decisão tomada simplesmente pela liderança, mas pelas pessoas também que estariam usando diretamente. Então a gente tinha falhas no sistema anterior com relação à parte comercial, nosso sistema tinha sido muito customizado, isso acabou gerando muito problema para a gente, com relação à lentidão, com relação a problema na hora que você tivesse algum tipo de questão que tinha que conversar com a manutenção do sistema. Então, é como se o nosso sistema fosse um sistema à parte para a empresa. Então isso gerou muito problema. E o Nomus era um sistema que tinha uma possibilidade de as nossas necessidades, ele se adequava muito bem às nossas necessidades, sem ter que fazer uma customização específica, né. Francisco, você chegou a citar algumas questões que estavam acontecendo que levaram vocês a irem para o mercado para poderem buscar aí uma nova solução de ERP. Você pode detalhar um pouco mais sobre quais eram esses problemas que estavam levando aí à insatisfação da gestão? Então, como eu falei, principalmente na parte comercial, eh, eu tinha, tipo assim, na parte de emissão de orçamento, na parte de emissão de pedido, como o sistema tinha sido customizado, quando você tinha uma atualização do sistema, muitas vezes o meu sistema não estava sendo atualizado. Então aconteciam, assim, erros, assim, muito, muito básicos, que eventualmente eram consertados, mas voltavam a acontecer no sistema. E tinha essa questão também do nosso sistema estar no nossa na nossa sede aqui, então era um servidor local, ele não era um sistema nem online, para a gente era um problema enorme com relação ao acesso, tinha que acessar a nossa base aqui, então era um problema muito grande. E como esse sistema na época não tinha um banco de dados muito, né, confiável, se a gente levasse o sistema para o online, que até poderia fazer isso, a gente ia ter mais problema ainda, porque quando a gente tinha problemas, a gente mesmo tinha que fazer algumas soluções. Então, toda a parte de emissão de relatório e uma série de coisas, assim, que para a gente era fundamental, a gente não tinha. Então, as pessoas reclamavam muito do sistema, só que a gente sabe que quando você escolhe uma empresa para poder mudar um RP, é como se fosse um casamento, né. Então, você tomar a decisão pela empresa certa é muito importante. Então por isso que a gente fez questão de envolver todos os colaboradores que usavam ali o sistema diretamente, para que eles pudessem estar opinando junto com a gente, né. Então, essa foi um dos pontos principais. E depois que a implantação aconteceu, hoje eu acho que o pessoal nem lembra mais, né, mas foi muito prazeroso a gente poder mudar de sistema e um monte de problema que a gente tinha no passado ficar realmente para trás. A gente poder trabalhar de forma muito mais fluida, receber os relatórios de forma rápida, poder analisar os dados. Antigamente para a gente poder conseguir um relatório, nossa, era um caos, demorava muito. Hoje o tempo que eu demorava para gerar um relatório, hoje eu estou analisando o relatório. Então
é muito mais proveitoso para a gente. É muito bom ouvir isso. E quais são as áreas da Mirage hoje que são gerenciadas pelo RP da Nomus, Francisco? Olha, praticamente todas as nossas áreas internas, elas, e por isso que eu falei que a gente envolveu todo mundo, mas, por exemplo, a gente tem a área comercial, né, na época a gente também tinha um CRM externo e acabou usando o CRM da Nomes, que super atendia a gente, porque na época eu tinha um RP e tinha um CRM externo, e eles não se falavam. Então a gente passou a usar o CRM da Nubes. Então toda a parte comercial, financeiro, essa parte logística, a gente tem uma parte também, né, que está dentro da parte logística, a parte quando a gente entrega e faz toda a formatação para fazer a montagem do material. Então, todas as áreas hoje que a gente tem internamente, elas foram colocadas para o Nomus, assim, de forma muito natural, né. E na época a gente até tinha, por exemplo, eu lembro bem que essa parte logística, ela não a gente não operava no sistema antigo. E a gente passou a fazer esse controle, então ficou bem mais fácil. Por exemplo, uma coisa que a gente tinha uma dificuldade enorme no sistema anterior, controle de estoque. É uma coisa que não é complexa, mas a gente tinha. Por quê? Porque a gente fazia a venda de alguns produtos e no momento que a gente fazia a venda, a nossa entrega demorava um determinado tempo. Então, a partir do momento que você faz a venda, você tem que indisponibilizar do seu estoque para que não seja vendido mais de uma vez. Isso para a gente era um problema no sistema antigo. E passou a ser muito mais fácil no Longos, né. Então, a saída oficial sai no momento da emissão da nota, mas o produto não está mais disponível para venda. Então, o comercial passou a ter muito mais confiança nos números quando você acessa, para você ter ideia da quantidade que você tem em estoque para vender e ter uma entrega mais imediata, e o que você não pode entregar de forma mais imediata, você vai programar para fazer uma entrega futura para o cliente. Então, acho que praticamente todos as áreas da empresa elas estão integradas usando Longos. Você citou aí a operação de entrega, um dos módulos que a Mirage utiliza bastante é o módulo de expedição e também o controle de chão de fábrica, que é essencial para quem é indústria. Você poderia comentar um pouco sobre como é poder contar com essas funcionalidades aí no dia a dia de vocês? Não, então pra gente é super importante. A gente não usava isso no sistema anterior, e essa parte, principalmente essa parte de entrega e de montagem, aonde a gente usava tudo planilhas separadas. Então era muito complicado você acessar, você saber o que que foi entregue, o que que não foi entregue, em que momento que isso vai acontecer. Então, a gente hoje faz um controle, assim, muito mais unificado entre todas as áreas, e essa parte também, como você falou, de produção, embora a gente tenha simplificado isso ao longo dos últimos anos, é uma parte que ajuda bastante a gente, para a gente ter um controle, assim, efetivo do que está sendo produzido, o que está sendo entregue, que momento que está sendo entregue, né. Quando a gente compra determinados produtos, você tem o controle, isso é muito bom também. Quando o meu vendedor entra para poder ver, o que que vai, né, mesmo que não tenha disponível no estoque, a gente sabe quando que o produto vai chegar, porque a ordem de compra já foi emitida, então isso está correlacionado com o produto que ele está vendendo. Então tudo isso hoje está integrado e realmente é muito mais fácil do que era antigamente. Um ponto que é interessante também do projeto aí de vocês, o Francisco, é que durante o período de implantação vocês tiveram muitas customizações de layouts de documentos, muitas Sim. personalizações. Como gestor, como você enxerga essa possibilidade de poder adequar o sistema à realidade de vocês? Não, fundamental, porque são customizações que não são, assim, complexas, né, e a gente viveu isso no passado, mas não customização de relatório, de um layout específico, a gente customizou um sistema de forma muito pesada, e com o de vocês foi totalmente diferente, porque a gente estava customizando determinadas telas, determinados relatórios, e para a gente fazia muito mais sentido que aquilo aparecesse naquele formato, naquela ordem, né, que é a forma que a gente já estava mais acostumado a ver. Então isso foi fácil, em momento nenhum a gente teve problema, tudo que a gente customizou funcionou bem e funciona até hoje, né. Então isso não inviabiliza em nada o uso do sistema. Então a gente até previu que ia fazer algumas customizações, alguns relatórios do sistema até não foram necessários, que hoje, né, eles apresentam as informações que a gente precisa, mas tudo que foi necessário foi feito, foi super bem feito. A parte de vendas de CRM, ela é essencial para todas as empresas, mas aí na Mirage, realmente são funcionalidades que vocês utilizam bastante. A gente conversando aqui antes de entrar no nosso caso de sucesso, você chegou a citar algumas melhorias que você conseguiu observar junto aí com a sua equipe em relação ao processo de vocês,
sobre conseguirem enxergar, eh, pontos que antes vocês ficavam no escuro, como por exemplo, vendedores que às vezes não lançavam formas de pagamento e algumas operações nesse sentido. Você pode comentar e exemplificar um pouco mais pra gente? Sim. Não, então esse ponto é porque quando a gente recebe, a gente começou a automatizar muitos relatórios, que antigamente, como eu falei, eram difíceis de serem, levantados, assim, para a equipe analisar, que era com relação ao resultado do mês, por exemplo. E dentro desse relatório, ele tem uma série de nuances que você pode ir setando e colocando para ver. Então, tinha alguns vendedores que antigamente não, colocavam qual era a condição de pagamento específica. Então, no relatório ele vem quanto que você vendeu no cartão, quantas vezes você vendeu no cartão, quanto que você vendeu no boleto, quanto que você vendeu no Pix. E quando eles não correlacionam hoje em dia, a gente sabe qual o percentual de pessoas que não fez essa correlação. Então é muito mais fácil da gente detectar e ir nas pessoas. E antigamente esse percentual era alto, tipo assim, sei lá, 20 a 30% dos pedidos que não tinha sido correlacionado. Hoje em dia, às vezes, isso é ínfimo, tipo assim, menos de 1%. E aí você consegue ir no determinado vendedor que de repente cometeu essa falha por alguma questão e corrigir. Os relatórios chegam num tempo mais rápido, a gente consegue analisar de forma assim, muito mais precisa para poder entender, por exemplo, CRM também, motivo de perda, tentar entender o que está faltando para a gente poder melhorar a questão da operação. Então, foram uma série de ganhos assim, que a gente teve, foi muito importante, principalmente para a operação comercial, que é o que a gente está falando agora, né? E além desses, quais outros resultados positivos você poderia citar aqui pra gente que a Mirage conseguia alcançar aí com o uso do sistema da Nomos? Olha, eu falei a questão do comercial, todo esse controle que a gente tem hoje de produção com relação ao estoque. A gente é uma empresa que procura, acho que todo mundo cada vez mais procura estocar menos, né? Então, quando você tem uma agilidade nessa informação, se você souber no tempo real ali o que que você tem, quanto você precisa comprar, isso é muito importante. Essa operação com relação ao controle de tudo que você está vendendo e como a coisa, né, com quanto tempo você precisa estar repondo. A parte de logística que eu falei, a parte de faturamento, que a gente até citou aqui um pouco antes, que era com relação à emissão de nota fiscal. Você poder hoje antigamente a gente tinha um computador só que podia emitir nota, você tinha que entrar no site específico para emissão. Hoje em dia é tudo feito pelo nome, toda a parte do financeiro, de informação, de fluxo de caixa, de DRE, as coisas ficaram muito mais simples pra gente. Antigamente o que era muito difícil de ser feito acabou passando a ficar muito mais fácil. Então, como eu falei, a gente acaba analisando, as coisas de forma mais precisa. Então o sistema hoje está muito mais integrado, você tem as informações que são as informações necessárias para você poder avaliar tudo, então flui muito melhor, né. E até a parte de suporte, você citei isso também, que eventualmente todo sistema tem alguma questão, e quando a gente tem qualquer problema, que a gente chama você no suporte, a coisa é dada uma atenção rápida, a solução vem de forma assim precisa, e a gente consegue resolver. É muito bom ouvir isso. Francisco, caminhando aqui para o final do nosso caso de sucesso, um ponto que é importantíssimo destacar é que hoje a Mirage chegou a esse patamar de uso pleno do software, chegando aí inclusive a gente conseguir aqui a documentar o nosso caso de sucesso, por alguns pontos que também vieram da contrapartida de vocês, como uma liderança do projeto, você, por exemplo, participou da grande maioria das reuniões de implantação, vocês fizeram reuniões frequentes de implantação, vocês seguiram à risca o cronograma de implantação, né, tiveram aí bastante dedicação, a sua equipe estava motivada com esse novo software que estavam recebendo. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. Então a gente fez a implantação pelo método tradicional, mas a gente também acessou diversas vezes os treinamentos de vocês online. Para a gente foi fundamental, a gente teve realmente uma equipe muito comprometida aqui. A gente tem uma pessoa específica da área de tecnologia, a gente teve uma pessoa que conhece todas as áreas aqui, né, que era importante, ela participou do processo até de decisão. Então a gente sempre envolveu todas as pessoas, como você bem disse aí, a gente seguiu muito a risca. Então, é natural que as pessoas, assim, tivessem motivadas, porque elas estavam vendo que elas iam ter uma ferramenta muito melhor. Mas durante o processo, como a gente está falando que são pessoas, as pessoas estão acostumadas a usar um determinado sistema, algumas barreiras podem existir, né. E aí depende da liderança, da gente tentar entender, e
colocar e estar ali conversando para que essas barreiras sejam superadas, né. E eu acho que todo mundo da equipe, depois que o processo terminou e hoje usa, realmente eles estão muito mais felizes, assim, com tudo que eles estão usando hoje e a simplicidade do processo. Mas a implantação como um todo, né, tudo que as reuniões que foram gravadas, tudo que a gente acessou, o treinamento que a gente deu para a equipe, toda a instrução que vocês passaram para a gente, elas foram muito bem executadas. Então, eu acho que é um trabalho realmente, tem que depender da empresa, né, não adianta você delegar isso 100% só para vídeo. Eu acho que as coisas têm que depender da empresa, no caso da Nomus e da Mirage, né, é uma coisa que não depende só da gente, mas é muito importante que a gente possa implementar isso aqui dentro, de uma forma onde as pessoas estejam comprometidas. Sim, é verdade. É importante que haja essa dupla contrapartida para que o projeto fique bem-sucedido, Com porque assim a certeza. gente consegue unir aí a expertise do sistema com também a expertise processual que, nesse caso, só vocês têm, né. Sim, A gente não pode encerrar esse caso de sucesso sem dizer que a confiança na qualidade do trabalho entre as nossas empresas é mútua. A Nomus está indo para o segundo escritório mobiliado com as cadeiras fornecidas pela Mirage. Até ouvi recentemente de um dos nossos colaboradores que quando a gente senta na cadeira que a Mirage fabricou, a gente recebe um abraço. Então, é bem legal a gente poder ter aqui essa troca. não, e conte sempre com a gente, eu fico muito feliz de ver esse crescimento todo na Nomus nos últimos anos. É muito gratificante, assim, ver tudo que vocês estão construindo, como vocês estão crescendo. Muito legal a gente estar podendo participar disso. Muito Muito legal. obrigada. Francisco, para a gente poder encerrar, eu queria saber se você enxerga a Nomus como um potencial parceiro para poder continuar acompanhando aí o crescimento da Miragem pelos próximos anos. Com certeza, com certeza. Isso é uma parceria, cara, muito eu usei algumas palavras aqui quando estava conversando um pouco antes, que é essa questão da transparência e a sinceridade. Em todo momento que eu precisei acessar vocês, né, que eu fui lá no roadmap de vocês, que eu queria entender quais são os planos para vocês daqui para frente, o que que vocês querem, né, integrar, vocês têm a API aberta, quais são os softwares que vão estar trabalhando junto, e eu sempre tive uma resposta pronta e uma resposta sincera. Isso aqui vai funcionar, isso aqui a gente está colocando mais para frente. Eu nunca tive uma promessa de uma coisa que não aconteceu, e a gente valoriza muito isso, essa transparência. Então, sempre que a gente falou com vocês, a gente teve essa resposta. Então isso dá cada vez mais confiança para que a gente possa continuar trabalhando com vocês. Francisco, em nome de toda a equipe da Nomus, eu quero agradecer a sua participação aqui do nosso quadro Casos de Sucesso. Desejo a você e a todo o seu time muito sucesso em todos os projetos que vocês participam, que vocês possam alcançar aí todos os objetivos que a empresa está se propondo como meta agora para esse ano e por muitos outros que estão por vir. Se você gostou do que assistiu aqui nesse vídeo, agende agora mesmo uma reunião de demonstração com um dos nossos consultores e saiba como o sistema da Nomus também pode impulsionar os resultados aí da sua empresa. Até a próxima!